Oi, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live, muito especial, um momento especial. Meu nome, Jane. Esse é o meu sinal. Eu sou a vice-presidente da Associação Maranhense, tradutor, intérprete, guia intérprete de Libras Português. Amatios. Esse é o sinal. O profissional intérprete de Libras, né, ele é responsável por garantir a comunicação de todos os surdos, né, em Libras. Mas você conhece como foi criada a história desse profissional, do intérprete de Libras? Você conhece a sua trajetória até hoje, nos dias atuais? Não? Não conhece? Ah, mas tem uma história. A Matias tem o prazer imenso de convidar uma profissional muito especial. O nome dela, Sônia Marta de Oliveira. Esse é o sinal dela, da nossa palestrante. Professora doutora da Prefeitura de Belo Horizonte e também ex-presidente da Febra Pios. Esse é o sinal, vocês lembram, né? A Sônia, tradutora e intérprete de Libras português. Estou muito feliz, é um prazer tê-la aqui, saber que ela aceitou o nosso convite para a nossa live. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Também muito obrigada a todos os profissionais, aos surdos, aos ouvintes que estão presentes neste momento assistindo a nossa live. A Matilde tem um enorme prazer, está orgulhosa e muito feliz, de verdade. Um tema importante, né? Lembrar da trajetória do profissional intérprete de Libras, né? Nos dias atuais. Vocês estão livres, observem, né? A palestra em Libras. Ao final, vocês estão livres para perguntar para a professora Sônia, ela vai responder, né? Uma profissional excelente, conhece profundamente a língua, o tema. Também eu quero agradecer ao intérprete, o Ricardo, esse é o sinal. Ricardo, intérprete do sinal voz, né? Vai fazer a voz da nossa palestrante, a professora Sônia. Ela vai fazer tudo em Libras, viu, gente? Observem, né? Retenham esse conteúdo. Vamos começar? Aproveitem. Vamos começar, professora Sônia. Olá, boa noite. Eu estou muito feliz por agora estar no Maranhão, virtualmente, remotamente, mas estar junto com todos vocês, intérpretes do Estado. Eu agradeço muito o convite da Amatius, esse é o sinal. E eu realmente estou muito feliz pelo convite que recebi de Jacinilde, e a presidente, e da Jane, vice-presidente, pela presença da Ângela, Ricardo e toda a equipe que está organizando esta live hoje, essa conversa, essa troca que vamos ter. Muito obrigado pelo convite. O tema que eu trago para falar com vocês hoje é a trajetória do tradutor-intérprete de Libras, né, e as mudanças que ele foi sofrendo ao longo do tempo. Você pode colocar meus slides? Ok, pode passar já para o segundo? Isso. Então, aqui nesse slide, eu apresento esse caminho, essa trajetória do tradutor-intérprete. Primeiro momento, nós temos a presença dele dentro da comunidade surda, visto que... por que colocar a comunidade surda?
Porque nós, profissionais, tradutores e intérpretes, nós surgimos lá nesse espaço da comunidade surda. Por isso a importância de nós refletirmos sobre nós, como intérpretes, de onde surgiu a nossa profissionalização. Ter essa origem, remontar a origem da nossa profissão e lembrar que a comunidade ela é composta pela família, pelos amigos dos surdos, pelos que estão trabalhando ali dentro. Um trabalho religioso, muitas vezes, e várias religiões que passaram a integrar também a comunidade surda. Então, essas pessoas, elas aprenderam a língua de sinais a partir da troca com os surdos e se tornaram mediadoras da comunicação entre surdos e ouvintes, e o que as levou a se tornarem intérpretes. Então, a comunidade surda é esse berço. É a comunidade que nos deu essa reflexão. E nós, profissionais, hoje, nós podemos ter esse status graças à comunidade surda. O segundo ponto colocado são os movimentos surdos no período das décadas de 80 a 90. Em 1982, foi o ano internacional da pessoa com deficiência, e é um marco dos movimentos surdos. Foi uma luta em que os surdos se uniram a favor do reconhecimento da pessoa surda da língua de sinais. Mas esse período e os movimentos que aconteceram na década de 80 e na década de 90, com os movimentos, com as pessoas com deficiência, esse movimento ele continuou sendo uma aproximação dos surdos e dos intérpretes, porque os intérpretes estavam ali presentes nessas reivindicações. Um terceiro ponto é lembrar que nesse período nós não tínhamos um curso de formação para intérpretes na academia, nas universidades. O intérprete, ele aprendia Libras onde? Primeiro, a partir da troca com o surdo, ele aprendia muitos sinais da troca com os surdos, da conversa, nos cursos básicos de formação. A gente tem ali os primeiros registros no Rio Grande do Sul. Então, nós temos ali o início dos cursos básicos, sob a responsabilidade da Federação Nacional para a Educação de Surdos, a FENEIS, que começou a fazer a oferta desses cursos, que foi como os intérpretes também começaram a aprender como fazer o trabalho de interpretação. Daí nós temos a ocorrência de 2 encontros nacionais de intérpretes, nessa época, até 92, e a responsabilidade da organização desses encontros também foi da FENEIS. Então, o Encontro Nacional de Intérpretes, principalmente nesse período, a partir de 1982, foi importante para a criação de um código de ética para o profissional, o intérprete. O primeiro código de ética, ele remonta a 1982. E ali no código a gente vai elencar vários pontos, entre eles o nome intérprete, essa nomenclatura, somente intérprete. Se vocês verem ali no slide, tem uma imagem. Essa imagem, ela é muito rica em detalhes, e detalhes muito importantes. A foto mostra uma sala de aula do INES, lá no Rio de Janeiro.
E ali nós podemos ver que os alunos, eles estão sentados numa organização em filas, mas um só aluno está sentado de uma outra forma, né, voltado para uma outra pessoa. Enquanto o professor ele oralizava na sala, é importante ressaltar que essa foto é do período da filosofia do oralismo, em que as línguas de sinais eram proibidas na escola. O aluno surdo, ele tinha ali a presença de alguém para quem ele pudesse olhar o movimento das bocas, da oralização. Alguns alunos, eles tinham uma dificuldade maior de ver o professor oralizando, por isso, um outro profissional sentava-se perto dele, para que ficasse mais fácil de ele observar os movimentos orofaciais de uma distância menor, e assim ele aprender o conteúdo da sala. Então, essa foto, ela está aí por mostrar que, nesse período, nós já tínhamos a presença de um profissional que era um intérprete para surdo, nesse caso, com uma estratégia de interpretação a partir da leitura orofacial, visto que esse intérprete, eles tinham mecanismos de tornar essa leitura mais fácil. Então, nós temos, então, um registro profissional da nossa categoria, bem antigo. Os documentos do INES, eles registram a presença dessas pessoas no INES, a presença de pessoas que sabiam Libras. Então, sempre que acontecia alguma coisa com um surdo, como uma ocorrência policial, era chamado alguém do INES para sinalizar, para interpretar. Então, a gente já tem registros profissionais dos intérpretes de muito tempo, e que com certeza se repetiu. O próximo slide. Pode passar o slide. Certo. Então, a partir dessa apresentação, nós podemos entender de que forma os processos para a formação do intérprete ele foi acontecendo. Né? Nós temos os intérpretes mencionados na área dos estudos da tradução, a área dos estudos da tradução lá na década de 50 e 60, elas vão estar muito mais apegadas a línguas orais, né? E a presença de intérpretes de língua espanhola, inglesa, alemã, os estudos da tradução, eles focavam muito mais, as pesquisas, os estudos eram muito mais nessas línguas, na década de 50 e 60. Mas antes disso, né, os estudos da tradução eles se preocupavam nesse foco muito mais linguístico. Não mais tanto da transferência, mas sim com o estudo linguístico. Depois nós temos um período que vai de 1970 a 1980, em que essa perspectiva começou a mudar e os estudos da tradução passaram a focar não só nos aspectos linguísticos, mas a inserir também outras áreas, como os estudos da comunicação, da psicologia, da antropologia. E também os estudos culturais. E isso tudo foi muito importante, visto que a tradução ela não tem somente um viés linguístico, mas ela trata a língua a partir de várias outras perspectivas que, quando inseridas, né, ao campo de estudos da tradução, eles começam a mudar o conceito do que é realmente tradução. Já os estudos da interpretação, nós podemos pensar, assim como os estudos da tradução, eles surgiram na mesma época. Mas, com respeito à pesquisa, à presença na academia, a visão focada na interpretação, nós vamos ter mais a partir da década de 80. Né? Porque antes disso, o olhar estava muito mais voltado para a tradução.
E a interpretação passou, então, a ser vista como uma ciência diferente, né? Embora, por conta das características em que essa atividade ocorre com a proximidade das pessoas, com a troca, né? Já em 2001, nós podemos dizer que houve uma então, mudança e nós temos um foco nos estudos da tradução e interpretação de Libras e língua portuguesa, um foco também de estudos na tradução e interpretação, com o objetivo de melhorar a nossa prática profissional. Pode passar o próximo slide? Então, antes, eu tenho, na nossa palestra, nós vimos ali a existência, a criação do primeiro código de ética, que foi foi de autoria da FENEIS, e ali constava somente a palavra intérprete, né? Aqui nós temos algumas propostas de instrumentos legais, dispositivos legais. Nós temos ali, em primeiro lugar, a Lei 10.098, de 2000, que é conhecida como a Lei da Acessibilidade. E essa lei, como está aí no slide, ela coloca a exigência que o poder público deverá implementar a formação de profissionais intérpretes. E notem a nomenclatura, linguagem de sinais, não era língua ainda. Mas sim linguagem. Essa lei, foi a primeira a chamar a atenção para a presença de um profissional intérprete. Nós temos depois a Lei de Libras, a Lei 10.436, de 2002. E essa é uma lei que é um marco, visto que é um marco para a comunidade surda, também é um marco para nós, tradutores e intérpretes, porque ela começa a ter uma visão adequada sobre a língua de sinais, a Libras, e a nomeia como língua. Uma língua que tem estrutura gramatical, que tem as próprias características dela. Com o reconhecimento da Libras em 2002, foi possível um avanço melhor. Depois disso, nós tivemos o decreto 5626 de 2005, que também coloca ali algo importante por usar a terminologia tradutor-intérprete de Libras e língua portuguesa. E isso valoriza as duas línguas, porque o nosso trabalho é nos dois sentidos, tanto em Libras quanto em português. E o trabalho com a língua portuguesa pode ser o português escrito, num trabalho de tradução, visto que a interpretação ela é uma atividade muito momentânea, na hora, no agora, como a gente tem agora, eu, Sônia, estou sinalizando, e o Ricardo, ele está interpretando para a língua portuguesa, vocalizando. Então, nós dois somos intérpretes. E esse momento o que acontece é uma interpretação. Já a tradução, não, eu posso ver a língua de sinais sendo sinalizada e assentá-la por escrito. Isso seria um trabalho de tradução. Tem uma diferença no tempo disponível. E depois nós temos, então, a lei que reconhece nós, intérpretes, né? A lei número 12.319, de 2010. Essa lei, ela reconhece o profissional intérprete de Libras, entende que ele é tradutor-intérprete de Libras, mas não colocou língua portuguesa, né? Mesmo assim, é um reconhecimento de nós, intérpretes, e consta ali vários pontos importantes para nós. A lei, ela mostra que como que nós evoluímos, nossa trajetória profissional. A Lei de Libras foi um marco, porque nós podemos pensar numa lei que
criou um benefício para a comunidade surda que proporcionou um desenvolvimento muito maior e que chegou a dar visibilidade também a nós, profissionais, tradutores e intérpretes. Nós passamos a ser enxergados como profissionais, e isso foi muito importante. Próximo slide. Nesse slide, eu procurei mostrar como que hoje ocorre a nossa formação. De que forma nós aprendemos a nossa profissão? Em todo o Brasil está a presença desses tipos de cursos. Cursos técnicos, um curso de 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio para a formação. Nós temos ali os cursos de graduação, os cursos universitários. Hoje, no Brasil, nós temos 7 universidades que oferecem um curso de bacharelado em letras libras, na modalidade presencial. Nós temos a UFSC, que vocês já conhecem, né? A UFSC, ela tem o curso tanto presencial quanto à distância. Nós temos também os cursos de pós-graduação, na área de tradução e interpretação, como mestrado, doutorado, né, que vão pesquisar ali a tradução. E também nós temos os cursos de pós-lato sensu, as especializações, que também são presentes em vários estados, vários lugares. Nós vamos encontrar pós na área de Libras. Então, nós temos que a formação para tradução e interpretação é um campo que tem cada vez mais se alargado, ficado mais aberto, com a presença de mestrado e doutorado na área de tradução e interpretação, e com foco da pesquisa em Libras. São pesquisas muito importantes, porque visam ajudar todos nós na nossa prática tradutória, na nossa prática interpretativa. Então, são cursos de formação muito importantes. Nós temos também ali, por último, os cursos de aperfeiçoamento, os cursos de menos carga horária, de 40 horas, né, minicursos, oficinas que são oferecidas e que também são importantes para o nosso aperfeiçoamento, do nosso trabalho como tradutores e intérpretes. Pode passar o próximo slide? Nós, intérpretes, nós precisamos de uma formação na nossa área, no sentido de aprender a trabalhar, traduzir e interpretar melhor, mas nós, intérpretes, também precisamos nos reunir na luta política. A atuação política ela pode ser encontrada onde? Nas associações. Né? Como hoje nós estamos aqui pela Matius, e ela está oferecendo para nós esse momento de troca, de encontro, de discussão, para discutir sobre o nosso trabalho de tradutores e intérpretes. Então, isso é uma atuação política. É algo que nós não podemos fazer sozinhos, isolados, cada um em um canto. Nós precisamos estar reunidos, nós precisamos do coletivo. E isso é muito importante. A coletividade, nós estarmos juntos, interagindo, trocando. O coletivo, ele nos ajuda a estar trabalhando em parceria com a comunidade surdo-cega, também é parte da coletividade. Essa parceria com esses profissionais, ela nos dá muitos benefícios. A partir do momento que nós trocamos experiências com eles, nós adquirimos muitos valores da comunidade surda. Então, a coletividade também, ela nos dá a oportunidade de compartilhar as nossas experiências. Agora, que tipo de experiências, né? O que foi que eu já vivi, como que eu trabalho, como que eu traduzo, interpreto, para que nós possamos aprender juntos. Nós, intérpretes, nós aprendemos, não
julgando os nossos colegas. Ah, porque fulano interpreta mal, ciclano interpreta bem. Não é assim. Nós precisamos aprender a estar juntos para compartilhar no sentido de nos ajudar mutuamente. Assim nós ganhamos. Assim nós ganhamos por estar juntos. Nós também temos, na associação, como a Matius, nós podemos pensar até para que nós precisamos de uma associação, para que nós compartilhemos os nossos interesses em comum, nossas preocupações sobre a formação, nós podemos passar a pensar a formação, sobre o nosso salário, nossos ganhos, a associação pode ajudar nós, e isso é um interesse comum e é importante. E também, por último, ali a valorização profissional. Nós precisamos, nós mesmos, nos valorizar. Nós sabemos que temos uma consciência profissional, que nós precisamos ter essa consciência profissional. E isso é fundamental, porque nós, nos reconhecendo como intérpretes, Sônia, todos os dias, há muitos anos, eu sempre me pergunto, por que eu escolhi ser intérprete? Por quê? Porque eu escolhi trabalhar com a comunidade surda. Então, nós precisamos nos olhar, nos autoavaliar, para ter essa nossa consciência quanto ao nosso trabalho, a responsabilidade de ter um trabalho sério na troca com a pessoa surda, reconhecendo eles como humanos. Nós sabemos que isso é valorizar também o nosso trabalho. Valorizar não é só... A valorização não vem só de você se considerar uma forma de comunicação, um elo somente que não tem opinião totalmente neutra. Não, mas você é uma pessoa que tem valores e que são construídos também junto com as comunidades surdas e que também vem da troca que você tem com o colega, e tudo isso está nas reflexões. Pode passar o próximo slide. Então, olha só que bonito a logomarca da Matius. É para nós vermos e ter orgulho. Como conclusão, eu trouxe aqui essa frase. É uma frase que foi escrita pelo Hernando Pinheiro. Ele é um ex-presidente da Febrapios. O sinal dele, a identificação dele na comunidade surda era essa. E aí ele fala sobre isso, que é uma coisa muito relevante para nós. Ele diz, a prática da coletividade precisa ser a nossa bandeira. Mesmo que... Por quê? Porque somos nós, intérpretes. Nós precisamos ter consciência de que nós somos o grupo. E isso é natural. Nós temos essa consciência de que nós somos diversos. E depois ele diz, mesmo que vivamos no contraditório, pois é um desafio, à medida que o grupo de tradutores, intérpretes, de guias, controlando os limites impostos em defesa da nossa convicção diferente das dos outros. Então, na coletividade, nós não podemos ter ali a questão do individualismo, nós estamos juntos no coletivo. E ele diz, nessa perspectiva, o individualismo deverá ser repensado para que dê lugar ao diálogo, se quisermos participar de uma categoria que se organiza no Brasil politicamente. Então, nós reconhecermos nós como diferentes tem um objetivo de melhora profissional. Então, é uma frase muito importante. Eu leio, releio e penso sobre a importância da coletividade. Pode passar o slide. Essas são as referências que eu
utilizei para essa conversa de hoje. E o próximo slide. Esse é o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo por meio dele. Muito obrigado pela atenção. E agora estou aberta para conversar com vocês. Ok? Muito obrigado. Boa noite, professora. Muito importante esse tema que você nos traz sobre os tradutores e intérpretes. Eu sou o Tarcísio. Minha identificação na comunidade surda é essa. Eu sou vice-diretor da Amatilus. E tem algumas perguntas sobre a sua fala. A primeira é sobre as vivências que nós temos nos diferentes lugares do Brasil, nós como tradutores e intérpretes. E, de fato, como nós vimos, a senhora é de Belo Horizonte, né? E aí tem uma realidade de trabalho que pode ser diferente da daqui, como, por exemplo, a presença de os intérpretes em dupla sempre, que não é a do Maranhão. Então, a senhora fique à vontade para responder. Obrigado, Tarcísio, pela pergunta. É uma boa pergunta, porque às vezes nós podemos pensar que lá em Minas Gerais, é Sudeste, né? Então é um estado mais desenvolvido, mas não é bem assim, não. O fato de ter dois intérpretes trabalhando juntos acontece somente na universidade. E não em todas as universidades. Nós temos algumas universidades em que os intérpretes estão trabalhando sozinhos, né? Nas escolas de ensino fundamental ou no nível médio, é um intérprete sozinho. Não tem a possibilidade de trabalhar em dupla. Né? Os dois, eles poderiam ser, né, estar trabalhando ali juntos, dando apoio, mas é algo que acontece muito mais no âmbito acadêmico. Algumas universidades daqui de Minas Gerais, universidades particulares, também na Universidade Federal, também acontece de um intérprete trabalhar sozinho, porque falta profissional. No âmbito universitário, na universidade pública, há um controle de gastos, não querem pagar dois intérpretes. Essa é a realidade daqui de Minas Gerais, é assim. Obrigado, professor. Eu tenho uma outra pergunta. São perguntas do chat. Eu também tenho outra que eu quero perguntar. A gente tem uma tabela de honorários da Febrapios, com valores de referência. A realidade aí de Minas Gerais, as pessoas aceitam pagar os honorários
porque a gente vive pessoas dizendo que acham muito caros. É também um tema importante, Tarcísio. A tabela da Febrapios, ela é uma referência. São valores de referência. A tabela, ela nos dá ali uma noção para ter um controle dos valores cobrados pelos intérpretes. E isso também mostra a importância da coletividade, de nós, como profissionais, nos valorizarmos na coletividade. Porque se eu quero cobrar R$ 120 a hora, por exemplo, seguindo a tabela de honorários da Febrapios, mas eu tiver um colega, também profissional intérprete, e ele cobra R$ 60 a hora. Aí não pode, né? Aí a gente acaba quebrando. Mas nós precisamos ter esse senso de coletividade para ter valorização do trabalho. Porque se um colega vai cobrar mais barato, ele vai quebrar nossa luta pela valorização. E muitas vezes acontece que o intérprete, para garantir um contrato, aceita um valor mais barato e também quebra esse senso de coletividade. Então, nós precisamos, como grupo, pensar no quanto nós vamos cobrar, né? Para quanto do contrato deve ser pago para que a gente aceite um trabalho. Essa é uma luta que também mostra muito a importância da nossa coletividade, porque juntos nós somos fortes, entendeu? Compreendi, professora. Uma última pergunta, professora Sônia. No chat, a Beatriz Reis, ela fala, professora Sônia, excelente palestra, parabéns. Eu fiquei curiosa sobre a sua experiência profissional, como você iniciou seus desafios na profissão. Então, já faz bastante tempo. Hoje eu tenho 53 anos. Então, eu tenho mais de 25 anos trabalhando como intérprete. Né? Mas o que é importante é que todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo. Eu não estou pronta. Nunca. Todo dia é uma evolução, é um aprendizado. Eu sou do interior de Minas Gerais, de Uberlândia. Uberaba, perdão, o sinal é esse. E aí, eu comecei trabalhando como intérprete na Associação de Surdos de Uberaba. Né? Eu estava ali presente, fazendo a mediação para os surdos, mas a primeira vez que eu vi um intérprete profissional foi em 1986. Faz tempo, né? Eu acho que a maioria de vocês ainda nem tinha nascido. Em 1986, eu vim para Belo Horizonte. Estava acontecendo um seminário. E aí aqui eu vim e vi um intérprete trabalhando como devia ser. E eu fiquei abismada. Um intérprete era o Ricardo Sander. Que a identificação dele é essa. E foi o primeiro intérprete que eu vi. Eu olhei e fiquei admirada, porque ele trabalhava como devia ser, a postura correta, o jeito de sinalizar. E eu fiquei olhando aquilo e depois
quando ele precisava sinalizar, interpretar da Libras para o português, ele mantinha o nível da fala, e eu fiquei mais admirado. Então eu pensei, eu quero ser igual a ele, eu quero interpretar igual a ele. E aí eu comecei a me perceber que eu faltava em mim a postura profissional, que eu não tinha naquela época. Quando eu vi e pensei, eu quero ser igual a ele, era nesse sentido. Isso em 1986, né? Eu morando no interior, então qualquer coisa que eu fizesse já estava valendo. E aí eu fui procurar aprender mais. Meu pai é surdo, e ele me deu um livro muito antigo, um livro que tinha fotos de sinais. Eu devorei o livro para aprender, e depois, em 1995, foi o primeiro curso básico. Foi quando eu comecei a aprender como interpretar. E daí eu levei, né? Depois fui para a faculdade e tudo. Mas todo o tempo eu interpretei em contato na área da educação. Foi onde eu sempre mais trabalhei. Atuei na área da educação, no ensino fundamental, no ensino médio, também na academia, mas sempre na área da educação. Tem mais pergunta? Professora, faltou uma pergunta. A pergunta é da Jace. É uma só. Sobre a trajetória profissional dos intérpretes, como você apresentou, na sua opinião, o que falta nesse sentido no âmbito profissional para que nós, profissionais intérpretes de Libras, demos uma alavancada na profissão? Então, no âmbito profissional, nós temos ali uma trajetória bem longa, remonta a muito tempo atrás. O que eu percebo? O que falta? A criação do curso de bacharelado em letras libras, ele aconteceu que nós, intérpretes, podemos focar nos aspectos éticos de como traduzir, interpretar, nas estratégias de tradução, perdão, porque antes nós aprendíamos sinais. Isso era o que era a nossa formação. Os intérpretes estavam sempre ali em contato com a comunidade surda, mas com o tempo isso foi se distanciando. E nós, intérpretes, começamos a passar a perder alguns aspectos culturais que são dos surdos, que nós precisamos voltar. Qualquer língua, ela é atrelada a aspectos culturais. E nós precisamos, então, estar sempre juntos com a comunidade para aprender esses aspectos. O estudo nas áreas de tradução e interpretação são estudos muito importantes, mas eles devem acontecer no seio da comunidade surda, porque ela nos proporciona essa valorização, que é receber os valores culturais dele, que nos dão evolução nesse sentido. O que eu percebo é que nós, intérpretes, nós precisamos ter consciência de que nós não sabemos de tudo. Nós precisamos aprender todo dia e evoluir todo dia. Nós, intérpretes, nós também precisamos ter a responsabilidade com respeito às nossas escolhas tradutórias. E é uma responsabilidade que nós precisamos reconhecer que temos e aceitá-la. Então, são várias vertentes que podem ser percebidas, né? A formação que nós precisamos, e também esses valores culturais que nós precisamos ter.
Além disso, nós precisamos ter um olhar para nós mesmos, uma autoavaliação sobre a nossa prática. Eu sei, pela minha experiência, né, nos cursos de formação para intérpretes, nos quais eu atuei como professora, e que eu observei, é que nós às vezes ficamos cheios de dedos, com medos, ou por conta de falta de segurança, quando nós precisamos interpretar no sentido Libras, língua portuguesa. E quando é da língua portuguesa para Libras, nós nos sentimos mais confortáveis. No sentido contrário, não, é mais difícil. Então, o que eu percebo que isso acontece porque, óbvio, não é algo que nós sabemos, nós não conhecemos. Nós sabemos que o problema a preocupação que nós temos nesses momentos é com a avaliação que vem dos nossos colegas intérpretes sobre a nossa interpretação. Eu penso, ele vai me julgar se eu sou bom, se eu sou mais ou menos ou ruim. Eu não posso ver se vocês estão concordando comigo, mas é importante que nós não nos preocupemos com essa avaliação crítica dos nossos colegas quanto à nossa atuação. A nossa preocupação deve ser focada, no momento da interpretação, naquele que está sinalizando e na forma como eu vou passar para a língua portuguesa, a troca que nós podemos ter. Ou se ele fala em português e eu preciso sinalizar, não se preocupar com essa avaliação, mas sim com a pessoa surda que está recebendo a mensagem. Ele é importante. Ele está me entendendo ou não? Ele está me vendo? Esse deve ser o foco. Porque nós precisamos aprender com os nossos colegas. Sim, nós precisamos da coletividade. Então, como que eu vou aprender com o meu colega? No momento da interpretação do meu colega, eu vou observar. E aí eu posso começar a refletir. É bom? Não é bom? O que eu aprendi? O que eu posso fazer diferente? Ou o que aconteceu que eu não quero fazer? Se ele sinaliza bem, eu posso aprender e absorver coisas que ele está fazendo. Isso é aprender com o colega. Não é exercer julgamento. É uma troca para a gente aprender hora a hora, tempo a tempo. Entenderam? Tem uma pergunta? Deixa ela responder. Eu poderia deixar que ela fale. Meu Deus! Que palestra maravilhosa! Maravilhosa! Estou arrepiada! Uma bagagem muito grande, né, para os intérpretes novos. Muito obrigada, professora Sônia. Valeu mesmo. Estou aqui, vou tirar o chapéu para você, porque você foi maravilhosa. Parabéns. Também o Ricardo, que interpretação maravilhosa, que voz, né? Vou botar o chapéu e vou tirar o chapéu para você, Ricardo. Parabéns. Parabéns. Sim. Tem uma pergunta, professora Sônia. Pode chamar, Ricardo. Professora, quais competências tradutoras pode orientar, qualificar, né? Estratégias, né, de formações que podem ajudar esse profissional intérprete de Libras?
Nós precisamos entender que a competência tradutória não é só saber duas línguas. E a competência interpretativa não é a competência bilíngue. A competência tradutória, ela é composta pela capacidade cognitiva de realizar uma transferência. Então, na competência tradutória, estão nossos conhecimentos culturais, que fazem parte, compõem a competência tradutória. Nós temos também a competência linguística, a competência de compreender detalhadamente a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Nós, intérpretes, não somos só, não devemos ser só proficientes ou fluentes em Libras, mas nós também precisamos ter proficiência na língua portuguesa falada. Isso faz parte da competência tradutória. E outra coisa muito importante é que nós precisamos compreender que nós precisamos estudar, nós precisamos praticar. Por exemplo, eu sempre pratico. Porque nós precisamos praticar, né? Então, como que eu faço a minha prática? Eu pego o YouTube, eu pego ali um vídeo de pessoas surdas, coloco essa pessoa sinalizando e eu gravo a minha interpretação para a voz. Então, eu olho, vou vocalizando e gravo. Quando termino, eu escuto. E aí eu analiso. Não ficou muito boa, pelo que eu escuto, olhando a sinalização. E daí, se não ficou boa, eu faço de novo. Isso é uma prática. E nós, intérpretes, precisamos praticar a interpretação para a língua portuguesa. Nós precisamos estudar sinônimos. Que palavras eu posso utilizar? Para que a gente não fique utilizando todo o tempo as mesmas palavras. Nós precisamos também ter um conhecimento apurado da língua portuguesa. Então, tudo isso faz parte da competência tradutória. É preciso ter estudo, prática em tradução, em interpretação. Eu tenho muitas experiências, muitas coisas já aconteceram comigo. Já aconteceu de a pessoa estar palestrando e eu interpretando para a língua de sinais, a pessoa estava falando língua portuguesa, né? Eu aqui sinalizando. E a pessoa falou uma palavra que eu não conhecia, eu não sabia o sinal, nem o significado dela. Então, quando eu fui sinalizar, eu omiti. Eu consegui depois, no contexto, continuar a sinalização, mas depois essa pessoa falou a mesma palavra e eu omiti de novo. Omiti 2 vezes. E continuei sinalizando. E aí a palavra ressurgiu pela 3ª vez. E então eu vi que eu precisava daquele conceito, eu precisava daquela palavra, precisava entendê-la e eu não estava entendendo. Porque se eu omitisse, seria uma perda para a assistência surda. Então o que eu fiz? Eu interrompi o discurso do palestrante que estava falando em língua portuguesa. Interrompi. Por quê? Porque eu já sabia que a gente, lá naquela época, a gente não tinha o trabalho de intérprete de apoio. Nós trabalhávamos muito sozinhos, e nesse momento era isso que estava acontecendo. Então eu interrompi o discurso e falei, olha, eu não conheço o significado dessa palavra. O palestrante se assustou, porque eu fiz uma interrupção à fala dele, daí ele me explicou a palavra. Aí daí eu pude continuar a interpretação. Quando terminou, ele, um palestrante até bem conhecido, famoso, me chamou para conversar. Aí eu fiquei com medo, né? Mas aí eu fui, e ele disse, olha, você interrompeu a minha fala? Eu disse, sim, desculpa, é porque eu precisava entender esse conceito dessa palavra que eu não conhecia. Ele falou, não tem problema.
você me deu uma reflexão, você me instigou uma reflexão sobre a minha palestra, porque eu já falei muitas vezes sobre esse tema e nunca nenhum intérprete de Libras me perguntou, porque parecia que já sabia tudo. Então, nós precisamos entender que isso que aconteceu comigo tem muito tempo. Eu não recebi material, nada. Hoje é diferente, porque hoje nós aprendemos pela nossa profissão que nós precisamos ler o material com antecedência, que nós precisamos trabalhar em coletividade, com intérprete de apoio, tendo troca. Então, hoje nós sabemos que é diferente. Estudar, praticar, em qualquer época, é preciso. Bom, o intérprete de apoio, nós dois trabalhando juntos, eu tenho aquele período, aquele turno de tempo em que eu estou interpretando ou fazendo a voz naquele momento. O intérprete de apoio, ele não é para ficar somente descansando, não é. Ele não é para ficar no celular, não. O intérprete de apoio é aquele que trabalha junto comigo, é aquele que está me vendo sinalizar. Ele está vendo ali o que eu estou fazendo, ele está captando naquele momento, isso é importante. Ou quando eu estou ali fazendo a voz, ele está ali junto comigo, nós dois estamos ali combinando qual é o tipo de apoio. Nós dois precisamos entender que estamos trabalhando em apoio, juntos, estamos trabalhando juntos, sempre trabalhando juntos. Porque se eu acontecer alguma coisa, pode haver prejuízo nesse meu trabalho tradutório. Então, nós precisamos trabalhar em equipe, juntos, apoiando um ao outro. Naquele momento, naquela interpretação simultânea, ele está me acompanhando, ele está me olhando interpretar, ele está me vendo interpretar. Então, nesse momento, é muito bom estarmos juntos. Respondi? Muito bom, professora. Parabéns. Parabéns. Eu lhe peço desculpas, porque faltou algumas informações sobre a associação, que a gente precisa estar informando a associação de tradutores de língua de sinais, tradutores e intérpretes de língua de sinais, sobre a sua, sobre a sua associação. Este é o sinal lá de Minas, a Pilsen. E nós terminamos agora, nesse momento, a nossa live, que foi tão maravilhosa, foi tão espontânea, foi tão produtiva. E nós vamos sentir saudade desse contato, mas nós vamos estar sempre nas lives, sempre junto com os tradutores e intérpretes de Libras. Queremos te agradecer, foi muito bom. Para todos os intérpretes, todos os surdos que estiveram presentes, muito obrigada. Eu queria agradecer aos intérpretes que colocaram a sua voz, a Ângela, o Ricardo, muito obrigada. A Jace, também, que está colocando a sua voz nesse momento, muito obrigada. Também quero agradecer a todos os intérpretes que estiveram presentes nessa live, a todos que acompanharam, a todos que estão nas redes sociais, meus agradecimentos. Eu quero agradecer a você, professora Sônia, maravilhosa.
Foi espetacular a sua apresentação. Que palestra boa, que palestra maravilhosa, que nos ajuda a evoluir cada vez mais. E realmente lembrar sobre a trajetória de intérprete de língua de sinais nos emociona, não é verdade? Isso nos traz uma emoção, porque nós escolhemos trabalhar como tradutores de língua de sinais, nós amamos fazer essa tradução, amamos a Libras, né? Entregamos nosso coração nesse momento. Muito obrigada por toda essa história que você trouxe a nós da nossa própria profissão. Esse momento histórico foi muito bom. A todos os novos tradutores e intérpretes de Libras que não conhecem a trajetória, agora nesse momento fizeram essa aquisição desse conhecimento através da sua apresentação. Foi muito profundo. Muito obrigada de verdade, professora. Agora eu quero avisar a todos da Matius, a todos os intérpretes, que esse é um tema realmente, é um momento muito importante, que nós surgimos, né, com a nossa associação. Foi um momento muito maravilhoso, muito histórico para nós, todos nós juntos, unidos como tradutores e intérpretes de Libras, nos apoiando na nossa associação, porque a associação ela não caminha só, ela precisa de toda essa parceria, de todos os profissionais, de todos que estão ali em foco, juntos, né, juntos para nós darmos essa segurança, junto para nós acessibilizarmos essa comunicação. Estamos juntos, porque a língua de sinais nós não podemos esquecer, mas nós temos que entender que ela faz parte desse processo. E essa comunicação é muito importante. Eu quero agradecer por essa parceria de todos estarem juntos conosco, agradecer todas as redes sociais, agradecer a todos. E vamos nos associar, viu, gente? Nós estamos organizando toda a documentação para a gente estar divulgando sobre, a gente estar se associando nessa nova associação que é nossa. E a Matias está organizando. Então, no mês de abril, nós faremos o quê? Nós faremos uma surpresa para vocês, porque nós temos o aniversário da Libras, da Língua de Sinais, e nós estamos organizando essa surpresa de lives para vocês, que também vai ser maravilhoso. Intérpretes, surdos, todos nós queremos estar juntos. Toda a diretoria da nossa associação trabalhando, porque nós trabalhamos muito, nós fazemos sempre novas reuniões, estamos sempre juntos. Nós queremos agradecer a Deus e a todos que estão aqui. A Deus, porque foi muito bom conosco. Muito obrigada a todos. Agora, Sônia, as suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer novamente a minha colega profissional, que teve essa troca comigo, essa troca tão maravilhosa de estarmos juntos. Eu quero dizer para vocês que a FEBRAPIOS, ela está ali com diversos documentos, com diversas notas técnicas importantíssimas, que vão nos ajudar a trabalhar. Vocês podem entrar no site da FEBRAPIOS. Ali nós temos várias coisas que a gente pode estar vendo sobre as associações, diversas documentações que vão nos ajudar a estar trabalhando juntos. Eu quero agradecer e agradecer a todos vocês. muito obrigada. Boa noite a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.